Nossa próxima questão é a 95. Pausa o vídeo, manda ver. E aí, fez? Bom, ele fala no texto que campos magnéticos podem ser perigosos. Ele fala que eles são campos variáveis o suficiente para induzir corrente elétrica nos arames. Então, quer dizer que o arame da cerca está lá, sem ser uma cerca eletrificada. Ele está dizendo que numa cerca normal, você pode tomar um choque, só por ela estar próxima de uma rede de alta tensão. Tanto os animais quanto os funcionários, ele fala que ao se aproximarem, pode tomar um choque. Ele quer resolver esse problema. Então, primeira coisa, vamos entender o problema. Precisamos lembrar como é que a dinâmica funciona. Dinâmica é a área da física que explica por que os movimentos acontecem. Qual a razão dele, a causa deles. Fazer uma revisãozinha clássica. Para que você tenha movimento no sistema, de qualquer coisa, movimento de um carro, de uma pessoa, nesse caso aqui nós estamos falando do movimento de elétrons. Afinal de contas, para ter choque, eu preciso de corrente elétrica. E para ter corrente elétrica, eu preciso dos elétrons se movimentando. Pois bem, mas para que eu tenha movimento no sistema, de acordo com Galilei, esse corpo precisa ter velocidade. Galileu dizia que a velocidade era a característica que define o movimento do corpo. Com base nas ideias de Galileu, quem é que modifica a velocidade? Ou seja, um corpo que não tinha velocidade antes, ele estava lá paradinho na dele e agora ele passa a ter velocidade e passa a ter movimento. Quem faz isso é a aceleração, de acordo com Galileu. E aí nós paramos com Galileu e nos perguntamos, mas quem é que define a existência, o aparecimento de uma aceleração? Quem faz a aceleração aparecer? E aí nós chegamos a Newton. Segundo a lei de Newton, nos diz que quem gera aceleração no sistema é uma força, com base no trabalho de Leibniz, que diz que a variação da energia de um sistema gera uma força. Bom, mas aí vocês perguntam, essa energia vem de onde? Que história é essa? No estudo da eletricidade, nós tivemos pessoas como Maxwell, tivemos pessoas como Ampère, como o próprio Faraday, que consideraram que essa energia ela advém de campos de energia ou campos de força. Eu teria, por exemplo, colegas que iriam discordar dessa última ordem que eu coloquei aqui, em que campos e energia precisaria trocar de posição, mas essa é uma discussão mais avançada. Bom, mas agora vamos à questão. Vamos entender a situação proposta pela questão. Ela diz que uma rede de alta tensão gera campo magnético variável. Bom, vamos entender isso. Vamos supor que eu tivesse aqui uma antena. Essa é a nossa torre de alta tensão, onde fios saem dela para outra torre. De acordo com o trabalho de Hans Ørsted, nós sabemos que onde nós temos corrente elétrica, gera-se um campo magnético. Afinal de contas, cada elétron tem o seu próprio campo magnético, seu próprio momento de polo magnético. Vários elétrons se movimentando num fio vão gerar um campo magnético que é o somatório desses campos dos elétrons. Então, já que essa corrente é alternada, ou seja, os elétrons vão para frente e para trás, para frente e para trás, e eles vão, graças a esse movimento de chacoalhar para frente e para trás, eles vão trocando energia entre eles e a energia viaja a grandes velocidades, mas o elétron mesmo não sai do lugar praticamente. A corrente alternada gera um campo magnético variável, porque ele varia o sentido dele. Lembra que, pelo trabalho de Hans Ørsted, se você tiver um fio, por exemplo, e uma corrente elétrica para a direita, se você usar a regra da mão direita, vamos lembrar, a regra da mão direita diz que seu dedão é a corrente, enquanto que seus 4 dedos são um campo magnético. Lembrando que é a mão direita. Bom, se você usar isso, você colocaria o seu dedão para a direita e ao tentar agarrar o fio, sua mão entraria embaixo. Então, sua mão entraria aqui, bolinha xizinho para dizer que está entrando, e sairia em cima. Se a corrente é alternada, então ela muda de sentido. Se ela mudar de sentido, olha só o que acontece. Na hora que ela muda de sentido, se você fizer a regra da mão direita mais uma vez, o campo magnético aqui embaixo muda de sentido também. E aqui o campo estaria saindo agora, para você agarrar o fio.
Então, é isso que nós queremos dizer com o campo magnético variável. Ele muda o seu sentido. Por exemplo, claro, não é só isso, ele também pode variar em valor. Mas aqui, para simplificar, eu vou analisar só a variação de sentido. E aí o que acontece? Se a corrente no fio gera um campo magnético variável, nós acabamos de ver que campos geram movimento. Então, uma cerca elétrica que está aqui, pois bem, vamos supor que isso aqui seja uma cerca, e aí a cerca ela não é eletrificada, nada, só que a cerca ela é feita de metal. É aí que está o detalhe. Porque a madeira, por exemplo, as pedras ao redor da cerca, tudo é feito de átomos. E esses átomos têm prótons, elétrons e nêutrons. E então tudo poderia ser influenciado pelo campo magnético da torre de alta tensão. Só que o metal, ele é conhecido por ser um mar de elétrons. Como assim? Tem elétrons livres. Se a gente for no nível microscópico, a gente vai ver uma superfície que não é retinha assim. Eu tenho átomos nessa superfície, os átomos de ferro, por exemplo, e os seus elétrons, alguns deles estão ligados nos átomos, né, girando em torno dos núcleos, só que outros elétrons estão livres, eles estão fora das eletrosferas. Por isso nós chamamos eles de elétrons livres. Esses aqui seriam os elétrons ligados, e aqui em cima os livres. São esses elétrons livres o problema, porque esses elétrons eles podem se movimentar facilmente, eles não estão ligados a nada. Então qualquer força que aparecer neles, nós teremos movimento. E aí, o movimento de elétrons gera corrente elétrica. Então o que vai acontecer é o seguinte: de acordo com o trabalho de Faraday, imagine que eu tenho aqui um fio, no caso é o arame, né? E nós tenhamos elétrons livres ali dentro. O que é um elétron livre? Não. O que o elétron livre está fazendo? Ele está parado? Não. Ele está em movimento desorganizado. Alguns se movem para cima, um para baixo, um para a esquerda, para a direita. É uma bagunça. Só que aí você colocou um campo magnético, vamos representar aqui por B, um campo magnético variável lá da torre de alta tensão. Esse campo magnético, por ser variável, de acordo com Michael Faraday, ele vai gerar um campo elétrico também variável. Então, a lei de indução de Faraday, e eu estou falando de indução porque aqui ele deu uma dica. Ele fala da indução aqui, ó, vai induzir. De acordo com Faraday, campos magnéticos variáveis geram campos elétricos variáveis e vice-versa. Bom, mas como assim variável? Nós já vimos o que é variável lá em cima. Nós vimos aqui que ele muda de sentido. Então, por exemplo, vamos supor que um campo magnético variável que esteja entrando na tela, x para representar entrando, vamos supor que ele gere um campo elétrico para a direita. Nesse caso, esse campo elétrico vai fazer aparecer uma força elétrica nos elétrons dentro do fio. Por exemplo, para a esquerda. E aí todos os elétrons serão puxados, empurrados para a direita e vão passar a se movimentar de maneira organizada, gerando uma corrente elétrica. Mas na hora que o campo magnético mudar de sentido, deixar de ser entrando e passar a ser saindo, pontinho para representar saindo, aí o campo elétrico também muda de sentido, passa a ser para a esquerda e o movimento dos elétrons passa a ser para a direita. E aí perceba que enquanto o campo magnético está variando, o campo elétrico também está. Isso gera movimento, porque gera força. Todo campo gera uma força. Os elétrons eles vão se movimentar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, constituindo o que nós conhecemos como uma corrente alternada. Uma corrente que se move de um lado para o outro. E graças à interação dos elétrons um com o outro, eles trocam energia. E nós temos corrente elétrica, energia elétrica fluindo por esse corpo. E nós temos energia elétrica fluindo por esse corpo. Pois bem, resultado, aquela cerca que estava a uma certa distância da torre de alta tensão, que não era uma cerca eletrificada, nem precisava, só por ela ser de metal, ela vai passar a ter uma corrente nela.
Se ela tem uma corrente elétrica, qualquer um tocar nela vai tomar um choque. Prontinho. Então, essa é a situação proposta na questão. É isso que está acontecendo. Ele quer que você resolva o problema, para minimizar o problema que nós vamos fazer. Bom, antes de começar a ver as opções, perceba que nós não precisamos fazer nada com a torre de alta tensão. Poxa, se nós mexermos na torre de alta tensão, a gente vai mexer no fornecimento de energia. Nós precisamos fazer alguma coisa com as cercas, para que elas não deem choque. Então vamos ver as opções. Opção letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Opa, já gostei. Se eu colocar um fio terra nessa cerca, por exemplo, um fiozinho verde aqui, é um aterramento, coloco um arame, um fio, e enterro, coloco na terra. Esse arame, ele vai passar a escoar essa corrente alternada que foi gerada na cerca. Então os elétrons vão se movimentar, vão descer para a terra, porque a terra vai estar positiva nesse caso, então ela vai puxar esses elétrons para ela e vai neutralizar a cerca. Dessa maneira, nós não teremos corrente alternada e nós protegemos as pessoas. Parece que a letra A é a resposta. Vamos ver as outras. Acrescentar fusível de segurança na cerca. Gente, fusível é um resistor. É um resistor com uma sensibilidade muito baixa para aquecimento. Na hora que corrente elétrica passa por um fio, ela aquece o fio. Afinal de contas, os elétrons estão colidindo com os átomos desse fio. Como resultado, parte da energia que os elétrons têm, energia elétrica, é transformada em calor e esquenta o fio. Esse é o efeito Joule. Fusível faz o seguinte: se a corrente no fio subir demais, então o aquecimento do fio sobe demais. E aí o fusível derrete e interrompe a passagem de corrente elétrica. E assim protege eletrodomésticos e coisas assim. Poxa, mas vocês já imaginaram ter um fusível na cerca e ter que ficar trocando o fusível de todas as cercas o tempo todo? Porque isso aqui vai acontecer diariamente. O fusível não é uma boa solução. Realizar o aterramento da rede de alta tensão. Bom, primeiro que elas já são aterradas, mas mesmo assim, supondo que eu aterre uma rede de alta tensão, o que acontece? Os elétrons que estão na própria rede de alta tensão, que estão se movimentando, os elétrons livres no metal dessa rede, vão escoar para a Terra, não os elétrons dos fios. Isso vai fazer com que a estrutura de metal não dê choque. Mas isso não vai mudar a corrente elétrica que passa nos fios. Então a letra C é uma solução ruim. Não vai adiantar nada. Letra D. Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. É o mesmo problema da letra B. Eu coloco fusível. O fusível derrete. Interrompe a passagem de corrente. A rede de tensão para de funcionar. Não é uma solução factível. Interessante. Letra D está errada. Letra E. Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Campos magnéticos atravessam isolantes. Então, mesmo que os fios fossem encapados, nós teremos campo magnético saindo deles. Então a letra E está errada. Então nós terminamos aqui. A única resposta possível é a letra A.